Oi, gente. Desculpem a confusão aí do. Agora, Ana, convidei você aí. Isso, agora vai. Ô, Senhor. Meu Agora vai, Deus, se não cair a internet de socorro. novo. Nunca aconteceu, sabia? Nas lives, é a primeira. Senhor Jesus. Ai, meu Deus, tomar um banho de sal grosso. Eu tô precisando, viu? Nossa Senhora, um banho de sal grosso assim, em cima e embaixo. É, Boa noite, gente. Desculpem aí os problemas técnicos. Tinha um monte de perguntas aqui que eu estava começando a ler. Eu já perdi. Gente, por favor, façam as perguntas novamente. Eu vi que tinha uma pergunta para explicar sobre o refúgia, que eu comecei a ler. eu vi essa pergunta, tinha Você umas começou a perguntas falar de interessantes. resistência. Fala um Sim. pouquinho para gente sobre essa questão de refúgio, A Ana. população em refúgia são os nematóides que eles não entraram em contato com antiomítico, que são aqueles que vão estar presentes no pasto. Então, existem vários métodos, né, alternativos de controle em que eles acabam utilizando, né, ou dando evidência a essa população de refúgia, como no caso do tratamento seletivo. Uhum. Só que eu trabalhei com tratamento seletivo no meu doutorado, então. E aí os resultados eles não foram muito interessantes em relação, né, ao tratamento seletivo. Porque o tratamento seletivo ele surgiu como uma alternativa de controle para tentar evitar com Uhum. que ocorresse, né, a resistência antiomítica. Só que o que que acontece, né? Vamos parar para pensar. Os animais que precisam de tratamento vão ser aqueles animais que são mais suscetíveis. Uhum. E aí, quando você pensa na distribuição parasitária dos animais, e você vê, por exemplo, num rebanho, você vai ver que a quantidade de animais suscetíveis ela é pequena. Né? Então, tu vai Sim. ter geralmente, sei lá, um rebanho de 100, vai ter uns 10 animais que são mais suscetíveis. Você vai precisar ficar vermifugando. Então, a maior quantidade de parasitas vão estar naqueles 10 animais. E eles que vão eliminar e Então, você contaminar vai, tudo. exatamente, você vai estar provocando uma pressão de seleção, utilizando esse antiomítico de forma frequente, e, consequentemente, vai acabar gerando, né, uma resistência antiomítica, que foi exatamente o que aconteceu durante um experimento. Então, Hum. mesmo nos animais tratados seletivamente, a gente teve essa baixa da eficácia do Monepantel, né, que é o Zolvix, que é o Nossa, último que foi lançado, mas exatamente. Então, em 3, 4 meses de utilização de forma seletiva, a gente já observou a redução da eficácia de 100% para 76%. Né? E já, nossa. abaixo de 95 já é considerado, né, uma resistência antiomítica. Então, esses métodos voltados mais Abaixo para de quanto de eficiência? De 90 aí? 95. É isso Então, mesmo. abaixo de 95 já é considerado É, já é considerado resistência, né? um certo Diminuição grau da de eficácia. resistência. Uhum, Uhum. Ana, exatamente. você falou aí, mas por que que o Zeb fica resistente? O Zeb só fica resistente porque ele tem contato com o vermífugo? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. O que que é a Então, resistência, né? o que que acontece? Então, a gente tem uma população de vermes dentro do animal. Então, eu vou lá, aplico um antiomítico. Vamos dizer que tinham 100. Então, desses 100, morreram 95. E aí ficam 5 que eles não sofreram nenhuma alteração, não morreram, continuam lá dentro do animal. Esses 5, eles já têm alguma alteração genética que fez eles, né, resistente àquele antiomítico. Então, o que acontece? Eliminou aqueles que eram suscetíveis ao antiomítico e aqueles 5 que sobraram, eles vão se reproduzir, certo? Então, eles vão se Exatamente. reproduzir, vão acabar contaminando o pasto. Então, conforme vai ocorrendo o quê? O animal ele vai se alimentar com pasto, vai se contaminar com mais vermes, pode vir, né, outra população suscetível, assim como pode vir já os filhos daqueles resistentes.
Então, vai ocorrendo uma pressão de seleção, fazendo com que sobrevivam apenas aqueles vermes que são resistentes àquele antiomítico, né? Então, Sim. aqueles que eles conseguem sobreviver à dose normal, ou às vezes até a dose duplicada. E assim, Uhum. existem vários motivos disso acontecer, né? Um do principal, que é uma coisa que eu até queria falar bastante, que é uma coisa que nós já observamos em várias propriedades em que acontece com certa frequência, né? É a não utilização da balança. Então, Eu bato todos eles, muito. ou assim, boa parte deles, tem balança, mas eles não pesam os animais, então acabam dando uma dose Dosagem. meio que no olho, né? Então, o que que pode Pra acontecer? mim, Dá uma subdose. Então, você dá uma subdose é uma forma de você também, assim, promover a resistência antiolítica. Então, o fato de você não, né, não pesar os animais, então você não vai dar uma dose correta, você pode dar uma subdose. Dependendo do antiomítico, você pode dar uma superdose e que pode ser mata. tóxico para o animal, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, acho E que, outra assim, questão, pode falar. isso é muito importante mesmo. Outra questão, Ana, que eu vejo é a questão de não fazer o diagnóstico muitas vezes correto. Ter Sim. outros vermes envolvidos, ter as coccidioses. Então, tem outros diagnósticos. A pessoa acha assim, ah, o animal tá magro, tá assim, verminose, então já vou aplicar o remédio. E aí não faz nenhum tipo de diagnóstico adequado. Às vezes o animal sim tem verminose, mas pode ter outro verme que não, aquele medicamento que você está aplicando, ele não tem atividade, né? E muitas Uhum. vezes a gente sempre fala, ah, não funcionou, é o vermífugo. É Eu trabalhei com vermífugo. resistência bacteriana. A maioria, no meu doutorado, a maioria dos problemas que a gente tem vários. Não é só realmente a resistência em si, porque teve seleção, as bactérias, no caso, no meu caso, eu trabalhei com bactérias. Os vermes ou as bactérias, eles se tornaram resistentes por mutações, pressão de seleção. Muitas vezes que a gente vê, a gente pensa, é o tratamento incorreto. Dose errada, via de administração que não chega, né? A quantidade, tipo de medicamento que não atua sobre aquele, né, parasita, aquele micro-organismo, e as pessoas ficam tomando como verdade absoluta. Aplicou, não funcionou, o animal se recontaminou. A gente vê muito isso. O animal se recontamina, às vezes nem é resistência o problema dele. É só que não teve Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Diagnóstico certo, né? Então, a gente sabe que existe uma certa negligência em relação a isso, em que o ideal é que fosse feito o OPG para ver a situação dos animais, né? Então, assim, o OPG ele não vai dizer qual é a carga parasitária daquele animal, mas a gente consegue ter uma ideia em que situação aquele animal tá, né? Então, além do OPG, fazer um diagnóstico clínico junto. E o mais importante, que junto com o OPG é sempre importante fazer a coprocultura, porque através da coprocultura a gente consegue identificar qual é o problema. Ah, então qual é o gênero que está com uma maior prevalência ali naquele rebanho. Então, se eu sei que Sim. é moncos, então eu vou tentar procurar um antiomítico que ele seja eficaz, né, contra moncos. Ah, se eu sei que é o tricostrôndilos, alguma outra, né, algum outro gênero, alguma outra espécie que vai estar ocasionando, a gente consegue direcionar melhor esse tratamento desses animais, né? Com Então, é certeza. importante a realização do OPG em conjunto com a coprocultura, mas também que seja feito o exame clínico desse animal. Porque, às vezes, o que pode acontecer é de você realizar o OPG, né? Um animal pode estar com OPG alto e não ter nenhum sinal clínico. Pode ter um animal que tem um OPG mais ou menos, mas que vai estar com a presença do sinal clínico. E pode ter animal que não vai ter o OPG zerado, mas ele está com o sinal clínico, que você acha que é verminose, mas na verdade pode ser outra coisa. E aí Uma você doença. consegue investigar para poder descobrir o que pode ser. Então, Exatamente. é muito importante a realização do diagnóstico. E assim, o OPG, ele é um exame simples, né? Ele não é tão caro quanto outros, então eu acho que compensa talvez investir, né? Principalmente tratando de pequeno ruminante. Entendeu? Tem um Sim, com problemão com certeza. isso. E aí, nessa pegada, vão começar. Temos comentários aqui, vou só ler aqui alguns comentários para a gente não se perder, né?
Aqui o Eu, Moisés falando muito importante essas informações sobre verminoses, né? Ele está em Carnaúbas, Paraíba, o rebanho de leite de corte de caprinos. Seja bem-vindo. O Zilton, que também é técnico, falando aqui, a ideia seria selecionar animais resistentes, susceptíveis para serem eliminados? boa pergunta. Isso é bastante interessante também a gente conversar sobre. Era um dos assuntos que eu tinha anotado aqui para conversar com vocês, sobre essa questão de animais suscetíveis, animais resilientes, né, que são considerados tolerantes, e os animais resistentes. Então a gente tem esses três. Os suscetíveis são aqueles que vão apresentar altas cargas parasitárias e provavelmente são que vão apresentar sinais clínicos da verminose, bem visíveis, como no caso da papeira, né, do edema submandibular. Sim, Também quando você olha a conjuntiva ocular, vai estar bem clarinha. sim. Os animais resilientes e tolerantes, ou tolerantes, são aqueles que eles vão ter um valor de OPG um pouco mais alto, mas você examinando esse animal, ele não vai apresentar sinal clínico evidente, né? Uhum. E aparentemente ele não apresenta perda produtiva. Aparentemente, vamos deixar aí entre bastante várias Claro. aspas, né? E o Uhum. animal resistente é aquele que ele consegue reduzir ou até mesmo eliminar esses parasitas e eles não vão apresentar nenhum sinal clínico por conta disso. Então, eles têm essa capacidade, né, de conseguir eliminar. Então, essa capacidade de conseguir eliminar essa resistência, ela é uma característica genética. E uma informação importante, né, como é genético, consegue passar, né, de pai para filho. Então, é uma coisa que a gente consegue utilizar, né, quando for realizar melhoramento genético do animal. Então, você pode realizar a seleção de animais resistentes, e dependendo do seu tipo de produção, se você voltar mais para a produção de cordeiro, se você quiser, porque assim, geralmente os animais resistentes, eles não têm uma produtividade tão boa. Sim. Então, você pode cruzar um animal resistente com um animal com uma produtividade boa que você consegue aproveitar as duas características, né? Sim. Principalmente visando em termos de produção de carne de cordeiro, que Sim, é uma alternativa eu bem falo, interessante. eu falo muito isso, Ana. A gente tem que dosar. Será que é mais interessante eu ter um animal que tem uma carcaça super top, que produz 5 litros de leite, ou que ganha 300 gramas, 400 gramas por dia, sei lá, 200 gramas, acima de 200 gramas, 250 a gente já acha muito bom. Um animal que tem um desempenho muito bom, que a gente consegue. Realmente, será que, mas que é muito sensível e que eu gasto muito dinheiro com ele, com medicamento, estou o tempo inteiro gastando mão de obra, será que é tão interessante? Ou será que seria melhor um animal razoável que ganhasse 150 gramas, 200 gramas, que produzisse 3 litros de leite, mas que eu não gastasse com ele? Será? Então, Eu acho que essas exatamente. coisas eu acho que a gente está indo e voltando. Eu acho que É, a questão, nossa, a gente tem que trabalhar sempre com equilíbrio. É igual nós seres humanos, a gente trabalha, 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 né? Chega uma hora que a gente, pelo amor de Deus, eu tô tendo que tomar remédio pra dormir, tô tendo que tomar não sei o quê. Será que não é melhor gastando meu dinheiro quase todo de novo com remédio, com não sei. Será que não seria melhor trabalhar um pouco menos, ter um pouco mais de equilíbrio? Eu acho que eu acho que a gente tem que repensar essa questão. É a minha exatamente. opinião, né? Minha Então, opinião não, mas é mais ou menos essa. tá, é bem por Mas aí. claro Então, acho que a gente que cada um. tem que visar o lucro, mas até onde é importante esse lucro? E realmente, será que você está tendo lucro? Então, quanto que você está gastando com medicamento? Né? Então, Sim, quanto que você está gastando com mão de obra, com veterinário para vir cuidar daquele animal? Entendeu? Ou às vezes, medicamento não é barato. exatamente, não é barato. Então, ó, a última vez que eu tive que comprar 1 litro de Zolvix, eu paguei quase R$ 1.000. R$ 1.000. Eu falo com Então, as pessoas, assim, eu falo, é o pessoal, super é caro, gente. R$ 1.000. E já Mil tem reais, caso de resistência, né? Então, assim, quando pra você você ter bota na ideia. ponta do lápis as perdas que você tem devido a esses custos decorrentes da verminose, às vezes não compensa você manter um animal que é supostamente altamente produtivo, né? Porque Sim, ele com certeza. pode parecer ser altamente produtivo, mas está tendo perda por conta da verminose, fora os custos que você está tendo de manter esse animal. Sim, com certeza, sem dúvida. Tem umas perguntas aqui, né?
quanto tempo que deve ser feito o OPG no rebanho? Olha, então, depende, né? Então, depende de como é que você cria o seu rebanho, se você cria de forma extensiva, se você cria de forma semi-intensiva ou confinado. O ideal é que você possa fazer um OPG, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, a princípio, para ver qual é a situação dos seus animais, para você tentar conseguir separar aqueles animais que são mais suscetíveis, os animais que são os tolerantes, quem são os resistentes, para poder fazer um acompanhamento. Então, acho que a princípio, para conseguir fazer essa separação desses animais, eu acho que realizar esse OPG pelo menos uma vez por mês, juntamente com a coprocultura, seria interessante de início. Sendo que, se você tiver uma grande quantidade de animais, é importante que você faça isso por categoria de animal. Sim. Entendeu? Então, se eu tenho os reprodutores, eu tenho que fazer dos reprodutores, das fêmeas, dos cordeiros, tá? E tentar pegar uma amostra, né, que vai representar todo o seu rebanho. Sim, um pouco de cada um, né? Eu sempre falo isso, né? O pessoal tem muita dúvida. E a gente não pode pegar a amostra viciada, né, Ana? Temos que pegar Exatamente. realmente da Seja maioria das categorias. representativo. Porque a pessoa vai pegando só os doentes ou pega só os bons. É, A gente tem que exatamente. ter esse cuidado, né? De pegar realmente aleatório, né? Então, isso é muito Uhum. importante. Tem outra pergunta aqui do doutor Luiz Fernando. Ele falou que queria entrar na live para ficar mais fácil. Vamos deixar para o final. Assim, quando a gente estiver acabando, a gente tenta te inserir aqui na live para você fazer a pergunta. Ana, continua um pouquinho falando. Vamos agora para o ponto, né? O ponto-chave, que é a parte realmente do nosso controle. Como que a gente faz? Eu estou na propriedade, minha propriedade eu crio animal a pasto. Quanto tempo que eu posso deixar lá o pasto né? Faço os piquetes, que é tão recomendado. Quanto tempo que eu tenho que deixar descansando? Qual que é a recomendação para que a gente tenha um controle bom, né? Então, o pessoal fala bastante dessa questão de período de descontaminação da pastagem ou rotação da pastagem, né? Divide o pasto em vários piquetes e faz a rotação, deixando o pasto descansar durante, sei lá, 40 dias, 90 dias. Então, isso foi por muito tempo propagado que era um dos métodos alternativos que poderia prevenir, né, ou diminuir a contaminação do pasto. Porém, foi feito um estudo, né, aqui no nosso laboratório em Botucatu, em 2020, né, foi publicado em 2020, em que a gente analisou essa questão da descontaminação da pastagem. E aí, os pastos foram divididos em 4, então cada pasto foi contaminado durante uma estação, né? Verão, inverno, outono, primavera. E aí a gente foi acompanhando durante esse tempo para ver quanto tempo demorava para ocorrer a descontaminação desse pasto em cada estação, né? Usando animais traçadores. Essa descontaminação seria a morte da larva, né? A Seria destruição da assim, larva. seria o desaparecimento da larva da Nenhuma pastagem. larva, zero Sem larva. nenhuma larva, exatamente. Né? Então a gente botava animais para ver se esses animais eles se contaminavam ou não. Então, em cada estação, então a estação que demorou menos tempo assim para descontaminar, para não ter nenhuma larva, ela demorou em torno de 180 dias, que foi o pasto do verão. Então aqui metade de um ano, né? 6 meses é produtivamente impossível você deixar um pasto 6 meses sem bicho. Tu vai perder dinheiro no pasto, né? Que vai perder a produtividade daquela pastagem. E o piquete do inverno foi o que mais demorou para descontaminar, demorou em torno de 350 dias. Então, quase um ano. Então, isso em termos produtivos, é inviável. Não tem como você deixar um pedaço da sua terra parado um ano para ocorrer essa descontaminação. Você vai perder o pasto, né? Não vai utilizar aquela área. Então, existem outros métodos alternativos que têm sido ultimamente amplamente utilizados, como no caso que eles promovem uma certa descontaminação, que é o sistema de integração agropecuário. Que eu não sei se já ouviram falar do ILP, ILPF, né? Que é a integração lavoura-pecuária,
integração Uhum. lavoura-pecuária-floresta. Então, Correto. tem sido bastante utilizado e a gente já verificou que funciona, né? Então, Que além do legal. produtor ele conseguir diversificar a sua renda, então Que ele bacana. consegue também fazer com que diminua, né, a contaminação da pastagem com a utilização desse método. Da lavoura, né? Então, esse É, método seria, utiliza naquela área, esse agora vai ser o pasto, depois que contaminou ali o pasto, eu vou, tiro aquele pasto, né? Utilizo o pasto, coloco, por exemplo, milho, sei lá, uma cultura, uhum, sim, uma depois cultura de grãos. novamente eu reutilizo depois de um tempo, né? Geralmente Sim, grãos, né? existem, existem várias opções, né, da forma que pode ser feito o ILPF. Então, você pode fazer com cultura de grãos, pode fazer, plantar eucalipto, pode plantar árvores frutíferas. Então, assim, depende muito da sua área e do que você, no que você quer investir, no que vai ter escoamento da produção ali na sua propriedade. Então, depende Muito bastante. legal. Mas é uma opção bastante viável. Inclusive, tem incentivo, né, Financeiro? financeiro, existe incentivo financeiro para implantação do ILPF. Anne, por que que isso acontece? Por que que essa larva ela passa tanto tempo assim? São todos os Então, vermes? falar dos nematóides gastrointestinais, então desses que a Uhum. gente está. Então, o que acontece? Eles possuem uma dupla cutícula. E essa dupla cutícula vai conferir ele uma resistência, né, a condições adversas. Além do que, eles conseguem perceber alterações no ambiente. Então, isso faz com que, por exemplo, se tiver muito frio, essas larvas geralmente vão ficar na base do pasto. Se tiver mais quente, elas já vão ficar mais no ápice desse pasto. Então, assim, elas possuem uma certa inteligência de sobrevivência também. Então, além de serem altamente resistentes, né, elas têm essa percepção do ambiente que é favorável e desfavorável para elas. Ela quer sobreviver, né? Como É, só todos. quer se dispersar por aí. Ela quer sobreviver, então é a adaptação, né? Ela se adapta às condições que ela consegue. E fala um pouquinho sobre essa questão de altura. Independente da altura, a gente fala muito sobre a pastagem, qual tipo de pastagem é melhor. Fala um pouquinho para a gente como esse controle na pastagem, o que que pode auxiliar, né? Já que a gente eu não tenho interesse de fazer isso, vai ficar caro, não tem mercado, eu não posso fazer agora, porque tem que adubar, tem que fazer. O que que eu posso fazer no meu pasto para auxiliar e controlar essa verminose? Então, o ideal é que seja um pasto que ele seja bem manejado, em que ele tenha que ele seja de boa qualidade, que não tenha um alto teor de matéria seca, mas que tenha uma grande quantidade de proteína bruta, porque é a proteína que vai ser importante para o animal, principalmente para ele conseguir responder contra o parasitismo. Então, para o animal responder, ele precisa da resposta imune dele. Então, para a resposta imune dele estar bem eficiente, ele precisa de nutrientes, principalmente de proteínas. Então, é por É, isso que, para melhorar essa resposta imune, para ele consiga responder contra esse parasita, é importante que ele ingira uma quantidade de proteína é, maior, né? Principalmente se houver uma sim, alta carga parasitária, para ele a conseguir responder, suplementação. A né? Que a nutrição é a gente chama base de tudo, né? a E a nutrição. Ó, suplementação, eu aqui, vi ó, é alguns o principal artigos problema. para tudo. Hã? A proteína, o animal exige bastante. Eu vi alguns estudos, né? Li algumas coisas porque eu estava montando meu curso, então eu fui pegar as coisas mais atualizadas que tinha, artigos em revistas boas, né? Fui me atualizar, então eu estou bem por dentro desse assunto, porque eu ministrei em curso e a forma mais fácil da gente se atualizar é estudando para dar aula. Isso É aí não tem verdade. nem como, a gente aprende muito dando aula. Logicamente, todo bom profissional tem que estudar, né? Que a gente o tempo inteiro está estudando. Não tem nada de dizer, eu já sei isso. Não, a gente precisa se atualizar o tempo inteiro para não estar falando coisas erradas, coisas Besteira, né? ultrapassadas, Ultrapassada. principalmente na aula, para falar mais educadamente.
ultrapassadas, né? Que antes era recomendação. Eu vejo técnico até hoje recomendando vermifugar a cada 3 meses. Animal nasceu, vermifuga, dá coccidiostático, não sei o que, dá ivermectina para proteger umbigo de bicheira. Eu vejo, gente, não é mentira. Eu vejo, eu até arrepio quando eu vejo, fazer igual mineiro, que eu não sou, eu sou mineiro, não sou mineira, mas já sou, né? Que eu falo até arrepio de ver, né? Um ditado de mineira. Porque isso, o que você está fazendo? Quando você precisar aplicar, não funciona. Mas por que Não que funciona. os técnicos, né? Por que que os produtores gostam dessas pessoas? Porque elas dão solução rápida, fácil, é só aplicar um remedinho. Você não precisa limpar o coxo, você não precisa limpar a instalação, você não precisa estar olhando o animal. Dá o remédio pronto. É a solução de todos os problemas. A gente gosta, a gente tende a querer coisa fácil, mas não existe o fácil. É, O não fácil existe. não mantém, né? O fácil é fácil naquele momento, é lá, Exatamente. mas depois vai ficar difícil. Então não tem como. E aí, nesses estudos, eu estava vendo que alguns artigos falam que, inclusive, suplementar ele protege tanto da infecção como auxilia na cura, né? Sim, Isso é muito com certeza. importante. Inclusive, nitrogênio não proteico. O danadinho do sal proteinado, a ureia, também protege, né? Que as bactérias vão produzir a proteína microbiana. Então, é bem legal essa É. questão. Então, é bem interessante o que você falou em relação às soluções rápidas e realmente não existe. Quando se trata de verminose em ovino, não existe, gente. A gente precisa fazer um controle Uhum. integrado e associar várias formas de controle junto. Então, não significa, a gente não está falando aqui para vocês não utilizarem antiomíntico. Não, não é não utilizar, mas é utilizar de forma racional, utilizar de forma que, assim, pesar os animais, dar a dosagem correta e usar realmente só quando precisar, para que justamente não se propague isso que tem acontecido em relação à resistência antiomítica. Aí a gente tem Sim, que com pensar sempre que tem certeza. que ser um controle integrado, tem que ser várias formas de controle junto, para tentar diminuir esse problema, né? Porque acabar nunca vai acabar, mas tem como Não, diminuir. com certeza não vai. Ai, que Uhum. o Zilton tá perguntando, nossa, tem um monte de coisa aqui, é um monte de pergunta agora. Vamos começar a fazer as perguntas, Então, senão a gente não fica aqui é um até assunto, madrugada. Tá, assunto um que dá assunto pano para manga. maravilhoso. Aí, ó, o pessoal já parabenizando muito, aqui falando que tá muito bom, esclarecedor. Tem vários aqui, né? A parte aqui toda explicando. É, aqui o Vitor tem pergunta, tem um monte de perguntas aqui, deixa eu ficar aqui para eu não me perder, né? Tem pergunta que fala, tem umas perguntas aqui, tem vários comentários falando sobre qual capim adequado. Isso depende Uhum. muito, né? De qual é o seu Sim. sistema de criação, qual que é o seu Em que região interesse, você né? tá, Que né? região, qual pluviosidade, o que você Exatamente. pode investir, né? Aí tem vários, Eu a gente vai fazer uma live sobre isso com uma pessoa maravilhosa, com a Janaína, Forragicultura e Pastagem, que ela é maravilhosa, super didática, vocês vão amar. Ah, e tem uma pergunta aqui, ó. deixar para Qual Janaína a responder. incidência? A Janaína vai responder que ela é maravilhosa. Aham. Tem algum estudo que fala sobre a incidência de verminose no chão ripado, piso ripado e chão com cama? Você sabe, Olha, Ana? eu não li nada parecido Também que nunca li, tenha, não. não, com chão ripado, não. Não vi. Boa Ainda não vi. colocação, né? Mas Eu na vi, prática, uhum. pode falar, Ana. Eu vi uma pergunta interessante de alguém que falou alguma coisa que estava tendo problema com a fêmea no periparto, não era isso? Sim, tem outra aqui. Aí tem aqui, ó. A outra pergunta que eu parei foi do Zilton. O mais importante são avaliações do consumo alimentar. Não, é só um comentário. E não somente o ganho de peso diário, né? Avaliar o Uhum. consumo, avaliar a parte toda nutricional, que é realmente muito Sim, é importante. importante. É assim, o rebanho Serra do Couro. Falando, eu tenho mais problema com verminose pós-parto. O que fazer para prevenir nesse período? Que é uma pergunta muito interessante, né? Uhum. Então, a gente falou, né, na primeira live que foi cortada, em que Foi. existem fases em que o ovino ele é mais suscetível, né, que ele vai ter esse
aumento do valor do OPG. E no período do periparto e lactação, no caso das fêmeas, é uma delas. Então, durante esse período, a fêmea ela está mais suscetível. E aí, o que você pode fazer primeiro essas categorias mais suscetíveis, separar dos outros animais, para que evite com que tenha essa recontaminação, de preferência confinar. E também aumentar, né, melhorar a nutrição dessa fêmea, principalmente aumentar o teor de proteína bruta, para que justamente ela consiga, né, ter para que ela tenha uma maior quantidade de nutrientes para o feto, para ela se manter e para ela conseguir responder contra essas vermes. Sim, com certeza. Exatamente, né? Que o animal ele tem um direcionamento dos nutrientes. Então, geralmente vai para a mantença, depois vai para a resposta imune, depois supostamente para a produção. Só que quando a fêmea ela está prenhe, ela está em lactação, isso muda. Então, os nutrientes eles vão para a sobrevivência do feto, eles vão para a produção de leite, para depois ir para a resposta imune. Então, por isso que é importante e é interessante com que você melhore a nutrição desses animais durante esse período que ele está mais suscetível, que é o periparto e a lactação também. Tá bom? Com certeza. A Cabanha Guimarães está perguntando aqui, quantos por cento do rebanho ou do lote é ideal para ter um cenário da propriedade? Eu acredito que seja falando de lote para OPG, né? OPG. Sim. Quanto seria? Sim. Depende da quantidade de animais. Se você tiver uma quantidade de animais de 50 para baixo, o ideal é fazer de todo mundo. Se não, se for, por exemplo, a partir de 100, pode fazer de 10% do rebanho. Mas não esqueça que, se você separar os seus animais em categoria, é importante fazer de 10% de cada categoria para você ter realmente uma ideia do que está acontecendo no seu rebanho. Exatamente. Aline, eu faço um vídeo para você, Aline, para falar sobre o ectima contagioso. Aguarda aí que eu mais tarde até amanhã eu faço um vídeo para você falando sobre ectima. Inclusive, semana passada eu fui na propriedade que tinha uma cabritinha com ectima. Toca da Cabra aqui falando excelente colocação. Nossa, muito tempo. O Vitor pergunta muito interessante, viu, Ana? Essa semana eu vi no grupo falando que galinha causa verminose em cabras. Queria saber se isso é verdade ou mito. Por favor, Ana, responda. É mito. Gente, o que acontece? Os pequenos ruminantes, os principais vermes que vão acometer esses animais, eles são espécies específicos. Então, eles só acometem aqueles animais. Eles têm predileção, preferência por pequeno ruminante, né? Pode ser ovino e caprino, eles são acometidos pelas mesmas espécies. Então, eles só acometem aquelas espécies. Da mesma forma de galinha. Então, os vermes que acometem as galinhas, eles vão acometer apenas, né, as aves em si. Tá certo? Então, Ana, não existe essa contaminação cruzada. Tanto de verme quanto de cocicídio, viu? Porque os cocicídios também, eles são espécies específicos. Tá? Então, o cocicídio que acontece na galinha não vai acometer o ovino ou o caprino, tá? Então, eles são... O Vitor já vai mandar live para o grupo, porque o Vitor está revoltadíssimo, porque... fala que é mito. Ele polêmico, fez o curso comigo. Ele é polêmico. Ele fez o curso comigo. Polêmico. Ele falou: não, a doutora Magda falou que não tem. Eu falei: não tem. Aí ele hoje me perguntou. Ele ficou: não, eu tô aborrecido porque ele quer criar as ovelhas e embaixo as galinhas. Isso é interessante para fazer o controle, né, de mosca, de ectoparasita. É muito legal, um controle biológico. Muito bacana. Em várias propriedades que eu vou, tem isso. O pessoal gosta bastante, né? E eu acho bem legal. Bem legal, sim. Para controlar mosca não tem coisa melhor, né? Galinha é maravilhosa. Outra pergunta controle biológico está em alta agora, né? Muito, e é importante, né? Muito interessante. Muito interessante, né? Com certeza. Ana, aqui uma pergunta. O calcário ajuda em alguma coisa nas larvas? O calcário? Ajuda a eliminar as larvas? Não, eliminar não. Vai talvez deixar ela um pouco mais fortinha. Branquinha. Não, tô brincando. Vai ficar branquinha. Mas até onde eu sei, não acontece nada, não. Olha, as larvas, elas são... A gente não tem controle capaz químico ainda.
Da gente morrer, todo mundo, as larvas de hemonco vão estar lá, ó, vivíssima no pasto. Ah, vamos, porque as larvas de lemão, inclusive, eu Exato. artigo que ela, porque assim, congelamento em laboratório, a gente congela, põe crio protetor, etc. Uhum, Só que eu vi um experimento que a larva sobreviveu meses no congelamento, num experimento na Europa. Eu fiquei boba, uhum. aquele congelamento Sim. de É congelamento como a gente mesmo. faz aqui. Aqui a gente tira a bainha, né, aquela bainha protetora, e Aham, congela em nitrogênio líquido. E só no depois nitrogênio. utiliza. A gente tem uma cepa de 92 aqui, então de 20 anos que tá, a gente sempre descongela e reutiliza para infectar os animais. E, ó, Mas o nitrogênio, funciona eu muito bem. congelo bactéria, a gente congela bactéria, fungo, tudo no nitrogênio, sêmen, né, espermatozoide, etc. Então Sim, o nitrogênio ele já é mais assim, vamos dizer, ele congela muito rápido, não consegue, não sim. rompe, né, a célula. É, Mas o congelamento, eu fiquei muito boba. Eu falei, gente, eu fiquei vivendo, estudando e aprendendo, né? Para não é. ficar depois falando, não, é só deixar lá 1 mês, 2 meses, tá Um bom. mês sem nada. Não, tá bom, descontaminou já. Não. Aí vai lá. Não, e capineira, gente, capineira. É. Propriedade, quantas eu já fui, quantas? Que o problema era, pega as fezes, joga na capineira, corta a capineira. Mas a capineira vai não sei o quê, 2 meses, 3 meses. Você tá, prende os animais, coloca no ripado e mete capim com verme que você pegou as fezes e jogou direto lá sem fazer cerqueira. Gente, parece uma coisa boba, Muito mas bom. acontece. Mas isso vem da questão, às vezes, da falta de Conhecimento. conhecimento, da falta de quem chegue e fale sobre, né? Sim, Então, por exemplo, a matéria de parasitologia, né? Eu já dei aula de parasitologia e é uma das matérias mais odiadas, né? Porque é muita eu amo. coisa, é muito detalhezinho. Só Eu que já eu dei sempre aula falo para eles, também. assim, eu falei assim, ó, é uma matéria super importante que vai Eu ser falo. pelo menos 50% dos problemas que vocês vão enfrentar na clínica, Com seja de pequenos ou de certeza, grandes, com né? certeza. Então, assim, e aí se você sabe como é que esses parasitas funcionam, você consegue elaborar melhor formas de controle e profilaxia, né? Então, já a Exatamente. fazer esse apelo aqui para os Por veterinários, favor, zootecnistas, que é estudantes veterinários, uma matéria por muito favor. importante, deem valor. Idem, por favor. Eu falo isso da micro. Hoje eu consigo encantar os alunos, pegar eles, eu começo a falar lá do campo, lá do exemplo prático, e eles Uhum, ficam sim. assim, ó, meio que anestesiados. Inclusive, eu tô com uma turma que os professores reclamavam da turma, a turma tá maravilhosa comigo. Tem o quê? 4 semanas que estou dando aula, estão maravilhosos, encantados, porque você tem que mostrar a importância. Hoje estou dando micro, já dei parasito com a professora saiu de licença, como não é minha área direta Uhum, de formação, mas em faculdade, né, privada, a gente dá aula de várias matérias. E eu gosto muito, porque eu sim, aprendo muito, né? A gente uhum, diversifica muito, isso faz muita diferença na prática, né? com Realmente, certeza. de campo. Uhum, Aí eu falo, tento sempre puxar, porque realmente a base da coisa, quando você conhece, é completamente diferente, né, Ana? Com é muito certeza. mais fácil de montar, né? Um esquema ali para tentar Sim, com diminuir, debelar esse certeza. problema. Exatamente. Aqui a Aline Soares perguntando aqui, ó. O que acontece com cabrito que nem mamou o colostro e adquire uma verminose com o tempo? O que se faz nesse caso? O animal não mamou o colostro. Aí Mas eu o que não entendi direito. eu No também não. momento que nasceu, assim, bem rápido, já está com verminose? Será que É, esse diagnóstico foi correto? Ou o animal não mamou colostro e por isso está com verminose? É isso que você perguntou, Aline? Ou o animal. Vamos tentar responder. Deixa eu ver se ela consegue falar aqui no comentário. ou vai para a próxima Ou- até ela poder mandar Vamos para a alguma próxima. mensagem. Deixa eu ver. Uma vaca no meio do rebanho ajuda a diminuir a verminose? Nos ovinos e É caprinos? uma boa pergunta, viu? Porque uma das formas de controle alternativo é a questão do pastejo misto ou Associado, né? alternado, né? Que é o Sim, consorciado ou alternado, que a gente chama. sim. Em que você utiliza duas espécies de herbívoros diferentes para poder tentar
fazer com que haja essa diluição, né, da contaminação do pasto. Por que que isso acontece? Porque, como a gente comentou, acabou de comentar, né, da galinha e do ovino, em que essas espécies, elas são espécie específica. Então, o parasita Sim. que vai acometer o ovino não é o mesmo que acomete o equino, né? E os Uhum. principais que acometem o bovino também não são os que Nossa, acometem o ovino. Na questão do ovino e bovino, pode ter algumas espécies em que acometem os dois, mas assim, não chega a causar nenhum problema mais sério. a não Então, ser pode ser bezerro, né? utilizado Que sim. não é tão recomendado para bezerro, né, Ana? Deixar Para os bezerro não, bezerros. se de preferência Bezerro bovino não. adulto. Tem É, que ser bovino adulto. Se for colocar, que seja bovino adulto, para não ter não problema. colocar bezerro, que eles são mais Mas, sensíveis, né? exatamente, mas é uma forma de controle alternativo que é extremamente interessante. E que também, né, se você já tiver já tiver ali na sua propriedade, você pode realizar, né? Você pode colocar. Ó, o colega falou aí, Hemoncus pega em bezerro, mas é uma espécie de Hemoncus diferente. Que é Hemoncus Sim. placi e Hemoncus cymbe. No caso Aham. do Hemoncus contortus é o que acomete pequenos ruminantes, Sim, tá? Então, para exatamente. deixar claro aqui do Vitor, que ele até botou em Sim. caixa alta aqui, que era pra gente ver. Eu vi, Vitor. Então, são espécies diferentes e eles são espécies específicas, tá? Então, Sim. pode ser que o ovino, né, se contamine, tem um Possa trabalho, pegar. inclusive, mas Sim. não vai ocasionar nenhum Não problema é tão mais sério grave, nesse mas animal. de qualquer maneira, Exatamente. como é um animal jovem, que é mais susceptível, a gente, né, tem relato de caso. Não é que é Uhum. frequente, mas há Sim, relatos, né, que possa pegar. é. Ela está perguntando. A Aline perguntou: no caso do animal está debilitado porque se ele não mamar o colosso, ele é mais debilitado, ele pode pegar mais facilmente a verminose? É essa pergunta que ela quis fazer. Então, tá. Que bom. Agora eu entendi. Então, o que que acontece? Em relação a não mamar o colostro, ele vai influenciar em muita coisa, não só na Hum. verminose, mas assim, um animal, ele vai ser menos produtivo. Então, esses dias a gente acabou pegando no laboratório, então, dois cordeiros que foram amamentados na mamadeira e dois que foram amamentados na mãe. E a diferença entre eles era muito grande, tanto de Eles comparam. suscetibilidade, quanto do tamanho do cordeiro, quanto na produtividade. Aqueles que foram, né, criados na mamadeira, eles ah, cresceram muito pouco em relação àqueles outros. Os que foram amamentados na mãe, eles quase que dobraram o tamanho, né, em relação Hum, aos outros animais. Então, essa questão de não mamar o colostro, ele não só influencia, né, na questão da suscetibilidade à verminose, quanto na suscetibilidade a outras infecções e também na questão produtiva desse animal. Então, sim, com influencia certeza. bastante. Inclusive, é bem interessante, viu? E, assim, se eu vi, né? Uhum. Ninguém me contou. É Não, com a certeza discrepância é bem a gente visível. vê. Uhum, A sim, gente vê. Até porque o leite da ovelha é mais gorduroso. E quando a gente substitui por de vaca. E aí não adiciona outra fonte de gordura e de proteína, né? uhum. Ah, o Mas Lucas fala, só não entendo muito do assunto, mas é bom ver uma live com pessoas cultas. Obrigada, Lucas. Que bom que você obrigada, está Lucas. gostando. Obrigada, E Vitor. Vitor está fora gostando. que o colostro tem imunoglobulina, né? Que são os Pronto. anticorpos, né? Que vão ser responsáveis por manter, vai passar aquela imunidade, né? Que é a imunidade passiva Hum. para o cordeiro, que vai manter esse cordeiro rígido pelo menos durante aquele período inicial de vida. Então é Sim, a própria bastante importante imunidade deles, que o animal deles, mame o até que ele colostro. consiga responder, né? Então, Uhum, nada de vermifugar assim que nascer, porque não tem efeito não outro dia precisa. me perguntaram sobre efeito residual, inclusive do Bicox, né, da Totrazurila, que o pessoal tem usado à torta e à direita. Eu acabei nem com essa Uhum. correria, eu acabei nem conseguindo responder, né? Que Já o tem pessoal também quer. relato de resistência, viu, ao toltrazuril. Tem, com certeza, né? Os coccidiosos. O pessoal quer saber porque eles gostam, eles nasceu, eles querem aplicar um monte de remédio. A indústria farmacêutica fica, ó, feliz, porque ganha Feliz. muito dinheiro. Milhões de reais por ano. Milhões, é muito dinheiro. Exatamente. Bermífugo, inclusive, é um dos medicamentos mais vendidos, né? É, É o que é o mais dá principal. dinheiro, é o É o principal, principal. né?
É É o o principal. vermífugo, o antibiótico, né? Em segundo, e vai, né? Uhum. Com certeza. Ah, o Ivaldo perguntando, essa imunidade passiva serve para infecções que receberes do próprio filhote? Não, Como é que é, é, Ivalda? Ivaldo, Infecções infecções recentes. recentes. Isso. Na verdade, essa imunidade passiva, ela é quando o microbiologista parasita, ele morre com alguma coisa. É isso. E negócio da patologia também, pronto, acabou. Então, o animal que tem imunidade passiva, ele vai proteger o animal daquelas infecções durante o período que o animal tem ainda anticorpos, né? E por Uhum. volta aí até 45 dias, mais ou menos. De 45 para frente, vai diminuindo a imunidade, né? Passiva. Exatamente. Aí é por isso que é o período para frente que a gente precisa vacinar os animais, né? Que demora mais ou menos um período aí de 2 semanas, 3 semanas para ter imunidade ativa, que a gente aplica vacina para o animal realmente responder, né? O pessoal está gostando Exatamente. bastante, né? Quem não tem acesso ao PG, o que que faz? Só o método farmácia para ter o diagnóstico? Então, o método FAMACHA, ele é uma boa alternativa quando você não tem outras opções. Só que ele está passível a vários erros, né? Então, Sim, é, é, é um pouco complicado, né? tem que Então, ter um assim, você pode treinamento. utilizar se você não tem, exatamente. Se você não tem mais nenhuma opção, seria legal você utilizar o FAMACHA, mas se você tiver como enviar para uma universidade, enviar para algum laboratório, né? Faço. Então, acho que seria interessante fazer o APG para poder acompanhar e também conseguir categorizar os seus animais naquilo que a gente conversou, do suscetível, do resiliente, Sim, do resistente, para você conseguir, né, separar os seus animais, dando preferência para manter os resistentes, né? com certeza, Ana, mas é muito legal, foi muito importante, né? Nossa live foi muito enriquecedora. A gente passou um pouquinho, né? Passamos aqui de 1 hora, mas também a gente caiu duas vezes, estava Exatamente. uma Tivemos quantidade problemas assim. técnicos. Tivemos Aham. a luz, né? Viçosa, beleza. Ah, o pessoal está perguntando aqui com roedores, ratos. Hum, Então, vamos fazer uma postagem depois sobre isso, para a gente não sair, né? Mas do tema. Mas em relação a roedores, a gente tem a leptospirose, que é o principal uhum. problema, né? Mas que em caprinos e ovinos não é tão importante, que geralmente não causa aborto. Tem poucos sorovares que causam realmente problema, né? Eu, como microbiologista, na minha graduação, trabalhei no laboratório de zoonose com a professora Simone Viegas, e a gente trabalhou muito, né? Eu fiz muito sorologia com leptospira, em caprinos e ovinos, e a gente tem, às vezes, alto títulos de anticorpo contra a bactéria, e a gente não tem sinal clínico nenhum. Então, geralmente parece que os ovinos e caprinos são mais resistentes à leptospirose, mas eles podem ter a doença e passar para a gente, tá? A doença em si eles não costumam ter. Ah, Ó, a o pergunta do Vitor é Binberg. interessante. É essa pergunta Ah, aqui, ó, do Vitor. É do. o Vitor fez, acho que a última pergunta que tem é a do Vitor. Ah, não, não é a última. Que ele pergunta Não, quanto tempo o vermífugo permanece no animal, né, depois de administrado. Vou responder rapidinho, é bem rapidinho. responde. Depende do vermífugo. Então, tem vermífugo que ele tem uma metabolização mais rápida, como no caso do levamisol, mas tem vermífugo que ele tem uma metabolização mais lenta, como no caso da vermectina, que dura em torno de 28 dias, e do Uhum. closantel em torno de 30 dias. Então, varia muito de medicamento para medicamento. Inclusive, tive um problema com o Closantel, tá? Lá na Fazenda Escola, a Tem, gente viu? teve Tox... uma Aham. aplicação. Não foi nem intoxicação, não. Foi uma má formação. O cordeirinho nasceu com uma formação devido a esse problema. O animal Foi nasceu com mesmo? uma formação. Tem na meningocele. A gente Não. tá até fazendo um relato de casa. Eu já ia dizer, é um relato de casa, hein?
Já fizemos, já estamos publicando, já É sim. interessante. Aham. Muito legal, associado a isso. Ah, Uhum. fala um pouquinho, bem rapidinho, Ana. Eu sei que o tempo está estourado, mas é tão bom. E Uhum. esse assunto é muito importante, com o bioverme, né? Tem até um aluno meu, um ex-aluno meu, que está trabalhando com isso em bovinos. Eu até puxei a orelha dele, que eu já pedi para ele fazer uma live comigo. Ele foi meu, Uhum. né, aluno da Univiçosa e está fazendo mestrado na UFV. Ele está trabalhando com esse fungo aí, ó, do bioverme. Dictonia flagrans. Uhum. É. É, então, ele já foi testado em várias regiões do país, já foi testado inclusive aqui em Botucatu. Então, aqui, né, nas áreas do Sudeste que foi testado até então, né, principalmente aqui no estudo realizado em Uhum. Botucatu, não teve um efeito muito satisfatório. Mas tem lugares que ele já foi, né, testado em que ele apresentou uma Muito bom. certa eficácia, né? Eu sou, como eu comentei com vocês, eu sou a favor de juntar forças, né? Então você juntar várias formas de controle para tentar diminuir o problema da verminose. Essa é uma opção, né? Uma opção Alternativa. de controle biológico, uma Sim. alternativa. O pessoal até me perguntou, acabei não. Alguém me perguntou sobre isso, eu não consegui nem responder, porque eu estava Uhum. realmente estudando, mas os artigos que eu vi não teve muito efeito preventivo, né? Ele até Uhum. destrói a lava, só que a nível, talvez a quantidade de fungo que tem, ele não tem ainda um efeito. Talvez a gente precise ajustar a questão de É, dosagem. Não se sabe o porquê, não tem muitas vezes os experimentos até agora, inclusive fora do país, não tem muita ação realmente no controle, né? o que que Ainda. acontece é que o fungo ele precisa de um ambiente estável, né? De condições de umidade, Bora lá. temperatura, né? Raio solar, né? Incidência de raio solar. E o que não acontece no Todos os ambiente, né? Numa locais. pastagem. Então, num laboratório é diferente, a gente tem um ambiente controlado, Umidade. né? Mas Sim. assim, na vida real não é assim. Então, E tá, também tem outros fungos ambientais, tem outras bactérias ambientais, tem nutriente, o ambiente é diferente, que vai com certeza alterar, né? Tem uma Uhum. simbiose, os micro-organismos não são sozinhos, não. Tem um monte lá, ó, fungo, bactéria, tem um monte de parasitos, estão lá associados e eles vão, né, se conectando. Talvez um outro micro-organismo possa estar inibindo, né? Tem que fazer estudos sobre isso. Ana, a live foi maravilhosa, eu amei, aprendi muito, adorei, né, te conhecer, foi um prazer enorme, aprendi bastante com a doutora, né, pós-doutora, né, em parasitologia, foi Quase, muito ainda não. bom. Tô no caminho. Já Tô no é, já caminho. é, já é mais que doutora, sim. O pessoal adorou, tem um monte de Que bom. comentário, né, durante a live. Foi muito enriquecedora. É muito bom a gente ouvir falar, né? Pessoas que sabem, que têm o conhecimento realmente, que realmente sabe comunicar, sabe falar de forma, né, direta, explicando realmente a causa, porque as pessoas às vezes acham Uhum. que o produtor ou o estudante, a gente tem que, eu vou falar de forma assim, muito simples, porque eles não conseguem entender. Claro que eles conseguem. É a As pessoas vida não deles, têm é a vivência, problema. né? Ele tem uma vivência diferente, então a gente pode tentar aproximar isso, que isso é muito importante, a gente aproximar, tentar levar. Isso é a importância da pesquisa, é para isso que a gente estuda, né? Para isso que Exatamente. a gente consegue. Tinha uma pessoa que tinha feito uma Pra... pergunta que eu acho que eu não vou conseguir agora achar, que queria fazer uma pergunta. É, entrou Só na complementando, live. enquanto tu lê aí, então Ah, isso que tu tá. falou é muito importante. Então, assim, a gente está aqui pesquisando para tentar resolver, né? Para tentar solucionar ou para tentar ajudar a vida Sim, real de vocês, dos produtores, entendeu? Então a gente dá esse retorno para vocês aqui é uma forma da gente conseguir dar. Então, assim, nós estamos abertos aí para o que vocês precisarem, né, de dúvidas ou mais palestras, sim. enfim. E sempre lembrar que, tipo, a universidade está ali em conjunto com a comunidade, a gente está aqui para, né,
se ajudar, entendeu? Então a gente tenta Uhum. ver quais são os problemas que ocorrem nas propriedades para justamente tentar solucionar da melhor forma possível. Sim, com certeza. Tem o doutor Luiz que queria fazer uma pergunta. Oi, boa noite. Doutor Luiz, Boa Primeiramente, boa noite. noite. para- parabéns pelas explanações aí que foram muito precisas, né? Que bom. Agora eu quero fazer uma colocação para vocês. À vontade. Levando-se em conta, eu concordo plenamente que é muito melhor fazer um tratamento pontual, baseado num exame clínico, baseado no APG, baseado numa coprocultura, se possível. A gente sabe que os produtores nem sempre têm acesso aos métodos Uhum. diagnósticos, né? Mas eu sinto muita necessidade de pessoas formadoras de opinião igual vocês, na área, que está na área acadêmica, montar tipo um fluxograma, um protocolo. Cada quanto tempo faz um FAMACHA, um exame clínico? Sinal de Uhum. alerta está ligado, FAMACHA alterado. Parte para o OPG, parte para a coprocultura, estabelecer um protocolo Sim, para facilitar a vida do produtor. Eu sei que sim. isso vai depender do sistema de produção deles, o tipo Uhum. de pastejo, vai depender de uma série de variáveis, né? Mas a colega aí Uhum. de Botucatu, que está no pós-doutorado na área, eu acho que seria de muita valia se vocês partissem para estabelecer um protocolo de profilaxia, sabe? Porque realmente o Sim. tratamento pontual é muito mais eficaz do que ficar igual produtores que eu conheço, a cada 15 dias faz um verbífugo Uhum. diferente, e isso aí vai Sim. criando uma resistência bacteriana muito forte, né? Sim, doutor Luiz. Com certeza. Inclusive, tem o quê? Tem um mês, mais ou menos, que eu ministrei um curso, né? Desmistificando, né, as verminoses, desvendando, na verdade, as verminoses nos caprinos e ovinos. E eu criei um roteirinho, tipo uma postilhinha nesse curso, e a gente pode, né, ver a possibilidade de arrumar ela, melhorar como um e-book para a gente disponibilizar, né, para os produtores. Isso Exatamente, porque realmente senão fica é uma muito coisa. importante. Senão o produtor, a gente, nessa linguagem mais acadêmica, o produtor, Sim, a gente tem que ter a visão dele, que ele fica perdido. A cada quanto tempo eu faço um FAMACHA? sim, Quando eu faço um OPG? Em que momento que é indicado uma coprocultura? Quanto tempo uhum, demora o resultado de uma coprocultura? Então, assim, eu sim, acho super interessante estabelecer um protocolo de profilaxia, não sei qual que seja, sim, assistencial, prevenção, com isso, certeza, um concordo. fluxograma bem estabelecido para facilitar a vida Hum. dos produtores. Sim, com certeza. Eu acho que isso. Eu tenho até uma publicação, né, sobre principais doenças, só que quando eu publiquei ele estava desatualizado. Está desatualizado já. Eu tenho que fazer outra versão, inclusive com essa parte de verminose. Preciso atualizar essa parte. Mas eu acho sim, é uma boa ideia. Muito bacana a sua sugestão, viu? Muitíssimo obrigada. Parabéns mesmo, viu? Foi muito boa a explanação de vocês aí. Que bom, muito Obrigada. obrigada, gente. Gente, muito obrigada. O pessoal aqui, muito boa valia, muito bom. É, recebe, não merece palmas, e sim o Tocantins inteiro. Ai, gente. Ai, muito bom, gente. Muito obrigada. Uma excelente noite para vocês. Muito obrigada, Ana. Foi muito boa. Gostei demais. Obrigada, Magna, Muito pelo convite. Também gostei didático. bastante. Tava até meio nervosa, porque minha primeira live, né? Até comentei com a Juliana. Legal, foi um sucesso. Eu Foi ainda, maravilhosa. eu ainda já tinha feito palestra online, mas live ainda não, né? Um bate-papo assim foi muito legal. Gostei Minha bastante. vira-lata. Muito obrigada pelo convite. Ó, Nada convidada de aí. vira-lata. Sim, muito Gente, obrigada. obrigada, gente. Obrigada.